Gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa é mais uma live da nossa série de lives Músculos da ATM, Segredos do Expert, onde hoje eu vou mostrar a você a relação de como é possível você eliminar a dor do seu paciente de ATM já no meu atendimento, lotar a sua agenda e focando nas ações posturais. E dentro desse processo é extremamente importante que você comece hoje separando papel e caneta e separando literalmente a atenção para que você aprenda muito. A gente vai ter uma enxurrada de conteúdo para vocês. E para quem não me conhece, eu sou Rani Marcos. Quem está aqui pela primeira vez, coloca aí, eu estou assistindo pela primeira vez nos comentários. Eu sou Rani Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM, onde eu ensino, de fato, uma metodologia nova, onde você é capaz de eliminar a dor do paciente ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda se tornando um expert em ATM de fato, tá bom? E a primeira coisa que a gente quer começar é o que a postura tem a ver com a disfunção de ATM. Talvez você saiba, talvez não, mas a ATM, ela tem vários estudos relacionando a postura da cabeça e pescoço com a disfunção do sistema estomatognático. A ciência já traz, já comprova que alterações da cabeça e pescoço são capazes de afetar o sistema estomatognático. E quando a gente fala em afetar o sistema estomatognático a partir da postura, eu quero que você perceba literalmente. Quem aí tem paciente? Quem aí tem paciente com essa postura? Cabeça para frente e tensão enorme na coluna cervical. Quem aí tem esse tipo de paciente? Que tem o famoso, uma tendência ao pescoço de cisne, né? A anteriorização da cabeça. Quem aí tem esse modelo de paciente? Ah, talvez você não tenha desse, talvez você já tenha recebido pacientes bem retificados, bem retilíneos, queixo para dentro, bem retos, com limitação de movimento. Qual a opção que chega mais no consultório? Cabeça para frente, 1, ou cabeça para trás, número 2. Além desse número 2, tem o número 3, que é o paciente que constantemente fica com a cabeça inclinada. E aí eu já quero, desde já, que você participe. Qual é o tipo de paciente que você tem no consultório? Número 1, cabeça anteriorizada. Número 2, ou número 3, cabeça mais lateralizada. Tudo isso para lhe mostrar que as relações posturais, as relações musculares são capazes de afetar o posicionamento da cabeça e do pescoço. Afinal, quem executa o movimento do sistema músculo-esquelético? O músculo. Quem tira o esqueleto axial, crânio, coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombar do seu eixo? Os músculos e ligamentos que tensionam. Partindo desse processo, você deve começar a perceber que o seu paciente que tem a cabeça anteriorizada, preste atenção que quando eu faço isso, eu altero já a tensão da minha cintura escapular. Eu altero a tensão do meu sistema muscular do tronco. E essa tensão no sistema muscular do tronco vai, consequentemente, alterar a minha relação de movimento, de postura em relação ao posicionamento do ombro, a posicionamento de cabeça e pescoço, assim sucessivamente. Da mesma forma, se eu coloco a cabeça aqui para trás, observe que imediatamente você tem uma influência no posicionamento da cintura escapular. Você tem um posicionamento da região do tronco. Ou seja, esse movimento de cabeça e pescoço tanto pode alterar em anterioridade, em enrolamento do seu tronco, como pode alterar em retificação do seu tronco também. Agora, o mais interessante é que, quando eu tenho pacientes com alteração, com inclinação da cabeça, o que é que está associado? Está associado com a elevação homolateral. Quem aí
fazendo a inclinação homolateral, sente que o ombro levanta. Comenta aí também. Quando eu inclino a cabeça, o meu ombro levanta. É exatamente por ações sinérgicas. E aí eu te falo, se você não viu o episódio anterior, onde eu falei sobre ATM e zumbido, presta muita atenção nesse vídeo. Ele é extremamente importante. Vai no meu canal do YouTube e procura esse vídeo que foi realizado anteriormente. Está sensacional nessa série de vídeos, onde a gente fala dessas tensões homolaterais musculares associando com disfunções do sistema auditivo e, consequentemente, do surgimento do zumbido associado com a TEM. E aí, onde eu quero chegar? Você tem paciente do nível 1, você tem paciente do nível 2 e você tem paciente do nível 3. Se você tem paciente do nível 1, olha o movimento que faz de base de crânio e de mandíbula. Ela já sai de um posicionamento mais harmônico para uma posição adaptada. Da mesma forma, se eu trago aqui, eu já altero o posicionamento da minha mandíbula. Se eu altero aqui, eu coloco um posicionamento mais acima, mais abaixo da ATM de um lado e do outro. Como é que fica a mastigação? Contato prematuro, abertura desse lado. Caraca! A partir do sistema postural, você tem uma relação direta que é preciso ser analisada para eliminar a dor do paciente ATM já no primeiro atendimento, que essa correção vai ser capaz de diminuir a sobrecarga muscular, diminuindo a sobrecarga muscular, vai lhe colocar em uma vantagem mecânica. Essa vantagem mecânica diminui a sobrecarga e o processo inflamatório. Diminuindo a sobrecarga e o processo inflamatório, você alavanca. Você alavanca a possibilidade de recuperação tecidual, diminuição do processo inflamatório, diminuição, literalmente, dos comprometimentos. E aí, você deve ter um carinho muito especial quando olhar para a postura, quando olhar para essa tensão muscular que afeta o corpo. Principalmente se você não está claro quanto às alterações da cabeça e do pescoço, mas que você tem certeza e você olha que tem uma alteração de tronco do sistema muscular. Que onde eu quero chegar é que essas informações estão e são capazes de minar o funcionamento do sistema estomatognático. E isso é muito interessante porque a gente passa a vida toda atendendo os nossos pacientes e não consegue perceber. Veja só, eu sou fisioterapeuta, fui professor do método Busquet, assistente, sou especialista em quiropraxia, especialista em osteopatia, trabalhei no Comitê Paralímpico Brasileiro e Internacional. E mesmo assim, quando chegou em 2018 um paciente com ATM para mim, alterações de ATM para mim, eu fiquei iludido que existia uma alteração específica do sistema estomatognático. E eu precisei de 2 consultas para entender o problema do paciente. Simplesmente porque eu não estava aberto a entender. Eu não estava com o meu raciocínio focado no que de fato afeta o paciente. Eu estava em um momento extremamente conturbado, com muito paciente na agenda, com muita coisa para resolver, e não estava dando foco na causa principal do meu paciente. E o que isso faz acontecer? Literalmente, o meu resultado foi mais lento. O meu resultado foi mais lento porque eu comecei a tentar encontrar um problema do sistema estomatognático que existia. O problema existia. Mas eu queria encontrar uma causa muito perto. E nesse caso, adivinhe, o paciente tinha um histórico de graves problemas respiratórios. É um paciente que desde a infância tinha o histórico de asma. E o que acontece com o paciente que tem uma história asmática? O que acontece com o tórax desse paciente? É um paciente que tem o pectus excavatum, que tem um afundamento external. Esse afundamento external vai, consequentemente, alterar
músculos, fáscias, ossos, tudo que é capaz de interferir diretamente nessa cadeia muscular anterior cervical e que segue até a mandíbula. Quando eu comecei a entrar no caso desse paciente que estava me dando dificuldade e pelo o problema está sendo direcionado diretamente para a ATM e as queixas, eu perdi esse fio da meada, essa ligação. E isso foi crucial para eu perder a mão e não encontrar o resultado rápido. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente aprende com o erro das pessoas. E eu não quero que você aprenda sem a minha experiência. Tudo que eu falo aqui, eu coloco no campo de batalha, já foi testado, ou por mim, ou por meus alunos, centenas de alunos que hoje a gente tem, justamente para trazer rapidez, justamente para trazer assertividade. Então, encarar o paciente com um sistema completo e complexo que se relaciona, principalmente através das relações musculares, é capaz de determinar a explosão dos seus resultados. E quando a gente tem patologias, principalmente em região anterior de tronco, histórico, não estou falando algo ativo, histórico que é capaz de gerar retração muscular. Por exemplo, a asma. Quem aí teve paciente com asma? Quem aí atendeu já pacientes com história de COVID grave? Você percebeu que esses pacientes chegam com muita tensão cervical, muita tensão no sistema estomatognático e que muitos já estão referindo dores na ATM? Quem aí já percebeu isso? Coloca aí, eu percebi. E por que você não já está colocando o foco nesse tipo de disfunção, nesse tipo de raciocínio clínico? Você precisa aprender a construir o raciocínio clínico para evitar enxugar gelo, para evitar tratar algo que não tem a ver com a causa e é só um sintoma. E aí, por que é importante você determinar e conhecer a postura dos pacientes? Você tem que entender que a postura vai levar uma estratégia compensatória à distância. Se eu tenho alteração da minha cabeça e eu vou começar a caminhar, eu vou jogar o meu tronco todo para o lado para poder começar e adaptar, gerar horizontalidade no olhar. Da mesma forma que eu tenho uma alteração de tronco, um enrolamento. Olha, eu vou alterar o posicionamento da cabeça e do pescoço. Eu vou alterar o posicionamento dessa estrutura. E a partir daí, eu vou ter que adaptar. E quando você adapta, quando você muda essa posição, você altera o sistema estomatognático da sua harmonia. Você gera mais tensões, embora com estratégia adaptativa para melhorar a dor do paciente, para melhorar a função do paciente de forma inconsciente, o corpo faz isso, você está agredindo o sistema. Você está alimentando um padrão disfuncional. Você está alimentando uma tendência a dores e a sofrimento do seu paciente. Caraca! Coloca aí, gente. Caraca! Tá claro para vocês? Atender disfunção de ATM não é difícil. Os seus resultados são lentos porque você não sabe especificamente entender o que está acontecendo com o paciente. E aí é que está o detalhe. E dentro do processo, o conhecimento que a gente está passando nessas celularidades é exatamente para facilitar a sua vida dentro de uma dinâmica do paciente de ATM. E aí, gente, quais as vantagens específicas de você utilizar
conhecimentos de cadeias musculares para eliminar a dor na TM do paciente. E aí eu vou te trazer com clareza. E eu vou trazer com clareza exemplificando uma forma de você entender as cadeias musculares. Existe, dentro do método de cadeias musculares, as cadeias musculares cruzadas, que são cadeias musculares que cruzam o corpo de forma em diagonal, correto? Se cruza em diagonal, você tem categoricamente o lado direito e o esquerdo se comunicando. Você tem o lado direito e esquerdo conversando entre si. Partindo desse processo, você sobe, por exemplo, em uma cadeia anterior do tronco, você sobe de um quadril para o ombro, porém, quando chega aqui, ela vai posteriormente, sobe e chega até o mastoide oposto. Então, é uma linha de compensação muscular que vem até essa região. Quando você tem essa clareza, presta muita atenção. Se eu tenho essa tensão muscular especificamente nessa cadeia, eu tenho uma tendência a olhar para cá, de esticar essa cadeia muscular através da sua porção posterior acima do ombro. E quando eu vou fazendo isso, eu vou requisitando maior alongamento dessa cadeia muscular. Mas qual é o detalhe? Se eu tenho essa cadeia muscular no tronco tensa, olha o que acontece com o posicionamento da minha cabeça, vai puxar para o outro lado. Vai me limitar a rodar a cabeça para esse lado. Quando eu tenho uma limitação de movimento devido a alterações no tronco, eu tenho um posicionamento de mastoide. Tendo posicionamento equivocado no mastoide, eu tenho um posicionamento do osso temporal. O osso temporal em disfunção é um osso temporal que vai alterar a relação glenoide-disco-côndilo. Caraca! Veja como o conhecimento transforma. O que você precisa é ter acesso a isso. O que você precisa é perceber essas conexões. O que você precisa é viajar dentro do corpo para atingir a maturidade do raciocínio clínico. E de forma clara, construir uma perspectiva mais objetiva, mais rápida, mais consistente de resultados para o seu paciente. Porque você é capaz de eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento. Basta que você se dedique o mínimo possível para acessar esse conhecimento. Você se dedique o mínimo possível para encontrar a lógica dessa relação das cadeias musculares, que podem estar afetando diretamente esse sistema estomatognático. E até quando você vai ficar atendendo o paciente de ATM como se ele fosse apenas um apertamento, como se ele fosse apenas um estalido? Está errado, você está causando um grave problema. Cronificação das dores do paciente. Cronificação do sistema lesional. Por quê? Ao invés de você tratar a causa, você está tratando a consequência. Você está deixando a causa manter as aferências neurofisiológicas capazes de enviar ao cérebro uma comunicação de cronicidade, e essa cronificação vai diminuir o limiar e aumentar a sensação de dor, gerando alodinia, estímulos que antes não geravam dor e que hoje é capaz de gerar dor. Quem aí já tem pacientes que, doutor, eu tinha essa dor já, mas agora eu não posso abrir a boca que dói. Eu não posso apertar meus dentes, tocar meus dentes que dói. Esse é um fenômeno chamado de alodinia. Foi cronificado. Existe uma alteração do sistema nervoso central afetando o paciente. E ou você abre sua cabeça para o novo, deixando o modelo tradicional
que só foca na consequência, que só foca no sintoma, que não entende, não integra a neurofisiologia, ou você vai continuar piorando o caso do paciente ao invés de melhorar. Escreva isso. São 12 anos de experiência, mais de 9.000 atendimentos realizados, aproximadamente 500 alunos sobre esse tema. Para que você não erre e aproveite a minha experiência para melhorar ainda mais o resultado. Para você ter acesso a uma nova abordagem, ter acesso a um atendimento que seja mais eficiente. E aí, onde as pessoas mais erram nisso? As pessoas simplesmente erram nisso pelo simples fato único de não conseguir fazer a relação do sistema estomatognático com as outras estruturas. Tem gente que nem sabe o que é o sistema estomatognático. Mas isso não é culpa, eu não tenho nada contra isso. O fato é que você não recebeu o conhecimento que de fato era para receber durante a sua graduação, durante muitas especializações. O sistema não está preocupado com o ATM. O sistema educacional não está preocupado com o ATM. Ou você decide aprender, avançar, decide procurar um conhecimento, uma metodologia que, modesta parte, a gente domina e já tem centenas de profissionais formados, ou você vai continuar cometendo erros importantíssimos. E aí eu falo com toda certeza, se não eu, quem vai te ensinar uma nova abordagem para eliminar apertamento, para eliminar estalidos, para eliminar dores associadas como cefaleia, para eliminar dores associadas como cervicalgia, limitações de abertura e fechamento. Ninguém traz para você isso para você evoluir. Todo mundo está interessado em lhe dar soluções imediatas. Eu estou interessado em transformar a sua forma de atender o paciente ATM. Quando você é pequeno, que entra na escola, você não sabe escrever seu nome, você não sabe fazer conta, você não sabe as cores. Talvez você não saiba, mas eu tenho uma filhinha de 4 anos. A minha filhinha de 4 anos está na fase de entender os números. A minha filhinha de 4 anos está na fase de entender as relações das palavrinhas. E enquanto ela não teve acesso a uma metodologia de ensino que trouxesse a junção das letras, que trouxesse a formação das palavras, que trouxesse uma noção de quantidade de 1, 2, 3, ela não era capaz de escrever o nome dela. E agora, com 4 anos, ela já escreve o nome e o sobrenome. Ela já sabe escrever o número 1, já sabe escrever o número 2, já sabe escrever o número 3. E o que foi que fez com que ela tivesse isso? Acesso a um sistema de ensino de qualidade. Acesso. E aí, uma das coisas principais para você que tem dúvida como tratar seu paciente, para você que quer atender seu paciente ATM, para você que quer melhorar o atendimento do seu paciente ATM, você precisa querer acessar o conhecimento. Se você está aqui, você de fato quer acessar. Então, e a primeira coisa para você acessar o conhecimento é a atitude. Todos os meus alunos que hoje estão como expert em ATM nas suas regiões, eles decidiram aprender, tomaram a atitude de aprender, tomaram a atitude para acessar o conhecimento. E aí, eu quero que você coloque aqui nos comentários, agora, quero acessar o conhecimento. Porque o conhecimento transforma a sua forma de enxergar a causa verdadeira do problema. O conhecimento transforma a forma de você entender um bruxismo severo, um estalido severo, uma degeneração crônica, uma dor de cabeça, em fazer diagnóstico diferencial entre uma cervicalgia muscular ou uma cervicalgia pelo sistema estomatognático. O conhecimento transforma. Você só precisa ter acesso para ter mais resultado em menos tempo. Para ser reconhecido e entender que existe uma quantidade enorme de pacientes.
precisando de tratamento e que você mesmo não consegue ajudá-lo. Quem aí, de forma rápida, conhece 3 pessoas que sentem apertamento, estalido, dores crânio-cervicais? Coloca aí, eu conheço 3. Rápido, eu quero sem pensar. Se você conhece, coloca aí, eu conheço. Se você conhece de forma rápida, é porque você já tem a certeza de que existe uma quantidade enorme de pacientes e que você só não se deu conta da grandiosidade desse mercado. E o sistema muscular, ele vai exatamente correlacionar o corpo como um todo, a postura como um todo, limitando essa perspectiva. E essa cadeia, por exemplo, cruzada de um canto a outro, que leva a tensões posteriores, mastoides, que limita o funcionamento, tensiona o temporal. E o principal erro desse processo é você enxergar que foi suficiente o que você aprendeu na faculdade. Você enxergar que um bruxismo é apenas um apertamento. E não perceber que existe uma relação neurofisiológica com o bruxismo. Existe uma relação de compensação músculo-esquelética. Existe uma relação onde o trigêmeo ele é hiperexcitado com a simpaticotonia e essa simpaticotonia vai diminuir a vascularização dos músculos. Caraca! Com os músculos sem vasos, sem sangue, sem drenagem, deficiência metabólica. Deficiência metabólica, fadiga, dor, fibrose. É um novo mundo. E do mesmo jeito que você se adapta ao novo mundo com os celulares, que a gente consegue conversar, com tecnologias incríveis de aplicativos, no atendimento do paciente de ATM, você precisa evoluir. Você precisa evoluir antes que seja tarde demais. Não sei se você está conseguindo fazer um paralelo em relação a isso. Mas é claro, quem há 5 anos atrás não tinha celular que fazia chamada de vídeo e que hoje faz, você precisou se adaptar. Quem antes da pandemia nunca tinha assistido uma aula online e visto que é possível estudar online e que agora, de fato, está começando a perceber, já percebeu que não precisou se adaptar para evoluir. Caraca, como é bom evoluir. Como é bom acessar o novo. Como é bom mudar a perspectiva das coisas para melhorar a sua qualidade de vida, a sua percepção do mundo, a forma que você aborda o seu dia a dia. E imagine isso no seu paciente. Imagine você passar essa inovação. O paciente antigo vai dizer, caraca, doutor Cristiano, doutora Laura, doutor Cláudio aí, evoluiu, hein? Doutora Jaqueline, parabéns, está muito melhor seu atendimento. O paciente sabe o profissional que estuda. E ele vai literalmente entregar a saúde dele para aquele que estuda, para aquele que é referência, para aquele que é autoridade no assunto. E já passou do tempo de você entender isso. Ou você avança, ou vai ficar parado no tempo. Igual a tecnologia. E aí é o seguinte, quando você estiver frente a frente com o seu paciente, quando você estiver entendendo o seu paciente, ele está falando lá sobre a ATM, sobre a dor, sobre o apertamento, seus olhos, sua atenção tem que estar conectando o que você está ouvindo com o comportamento do corpo do paciente. Você vai perceber se o paciente está falando assim, se o paciente está falando assim, se o paciente está falando assim. E pegar o paciente na espontaneidade. Você já pegar a sacada. Opa,
existe uma tensão muscular dentro do sistema estomatognático. Se o paciente tiver assim, opa, existe uma tensão, uma alteração que está tensionando essa região. E passa a ter clareza. Passa a ter clareza sobre a causa desse desequilíbrio. Será que essa tensão do sistema tônico-postural em tronco não é capaz de afetar? E de forma simples você pode fazer isso. Você pode fazer só pedindo para o paciente, ó, faça um movimento que te incomoda. Ele vai dizer, ó, doutor, se eu abrir e fechar a boca, me incomoda. Show. E aí você vai educadamente corrigir a postura dele. Vamos fazer o seguinte, sente direito na cadeira, encaixe os ombros, olhe para o horizonte, encaixe a cabeça. Ótimo, sua postura está legal. Agora, relaxa e faz o movimento que te incomoda. Fica mais fácil ou mais difícil? A partir dessa sacada, a partir dessa observação, ele vai perceber o quanto foi mais fácil, o quanto foi mais difícil. E a partir daí, você adicionar todas as técnicas associadas para liberar essas cadeias musculares associadas com o deslocamento do tronco, associada com a disfunção e movimento do tronco. Caraca! É sobre levar para você uma percepção diferenciada. É sobre levar até você uma percepção focada na disfunção do paciente em um paciente complexo. E, literalmente, fazer com que o seu paciente viva sem dor. Esse é o início, a ponta do iceberg, o mínimo que você deve aprender para, desde já, eliminar a dor do seu paciente ATM e lotar a sua agenda. E o que mais me incomoda nisso é você ver que existem profissionais capazes, mas que se limitam em repetir técnica, que se limitam em utilizar protocolos, receita de bolo. Enquanto você procurar receita do seu paciente e depois não reclama da tua agenda, e depois não reclama que é reconhecido, que depois reclama que não consegue cobrar um valor adequado. Não adianta reclamar se você não dá o teu máximo. Só adianta você reclamar baseado naquilo que você investe, que você se dedica, que você imerge. E a imersão vem do entendimento de que, se o paciente não melhorou no primeiro atendimento, você precisa buscar uma solução para ele. E a partir desse primeiro atendimento, você já vai ter pulgas atrás da orelha que não vai estar lhe deixando encontrar a causa verdadeira da dor do paciente. E aí, quando você entende, saca o que está acontecendo, fica muito mais fácil. Então, você precisa acessar o conhecimento. Quando você acessa o conhecimento, você começa a transbordar na vida do outro, a gerar mais resultado, e isso é uma bola sendo e fazendo o resultado acontecer diariamente, eliminando a dor do paciente, como também aumentando a sua autoridade. Quem aí não quer ser autoridade com os seus pacientes? Eu quero que você entenda que é capaz de você se tornar uma autoridade. É preciso ter acesso a esse conhecimento que eu acabei de explicar. Fechou? Tá claro para vocês, gente? Valeu, fui, partiu, tchau.